Oi, gente! Nós vamos falar sobre o relato de caso que fala sobre o raquitismo carencial. Esse relato de caso foi publicado na revista de Ciência Médica em 2005 e os autores são Juliana Porto, Cláudia Margarida Salerno, Yara Henrique e todos são do Departamento de Pediatria da PUC do Rio Grande do Sul. Os integrantes do grupo são eu, Larissa. Eu, Laísa. Eu sou a Letícia. Eu, Olivia. Eu, Luísa. Eu sou Yasmin Jassana. Então, nós vamos introduzir o que é o raquitismo carencial. Raquitismo é uma condição em que eu tenho uma falha na mineralização do osso. E se eu tenho essa falha, eu posso ter consequência como atraso no crescimento e deformidades esqueléticas. Várias causas podem fazer com que haja raquitismo, como defeitos no metabolismo de cálcio e fósforo, doenças hepáticas, doenças renais e deficiência nos precursores de vitamina D. Então, raquitismo carencial é quando a causa é a falta desses precursores da vitamina D. E é importante destacar que essa é a causa mais facilmente evitável e tratável do raquitismo. Quando a gente vai olhar sobre os dados epidemiológicos, o próprio Ministério da Saúde, em 2022, publicou um documento falando que há escassez de dados no Brasil sobre raquitismo. E ele associa isso à falta de acesso aos meios de saúde e à ausência de um sistema organizado de registro de doenças raras, principalmente sobre o raquitismo associado ao cromossomo X. E nesse documento, ele também cita a questão da hipovitaminose D em Belo Horizonte, onde um estudo feito em 2008 constatou a prevalência de hipovitaminose D em cerca de 42,4% dos pacientes ambulatoriais. Agora eu vou apresentar sobre o metabolismo da vitamina D. Todas as referências que eu utilizei estão nessa primeira página para conseguir um pouco mais de espaço para as imagens. Então, para começar, os precursores da vitamina D vêm da dieta, principalmente, que podem ser de origem vegetal, que é o ergosterol, ou de origem animal, que é o colesterol. A partir disso, eles vão ser absorvidos na luz intestinal e vão ser armazenados na pele, na parte basal e na parte espinhosa, na forma de 7-deidrocolesterol. Essa forma fica armazenada até o corpo ter necessidade da disponibilidade de vitamina D. E a partir disso, quando você toma sol, na faixa de mais ou menos ondas solares de 300 nanômetros, você vai ter a transformação do 7-deidrocolesterol em colecalciferol, que é a vitamina D3 ou a vitamina D2, que é a forma que geralmente é vendida na farmácia, que não necessita de tomar o solar nem ingerir da dieta. Depois, o colecalciferol ele vai ser metabolizado no fígado e, a partir disso, ele é hidroxilado no carbono 25 e se transforma no calcidiol. Esse calcidiol, ou ele pode ir para uma via onde vai ser formado colesterol e vai ser armazenado para a produção de outros fatores, como hormônios e esteroides, ou ele pode passar pela metabolização nos rins. Essa metabolização vai acontecer nos túbulos proximais, onde vai ser hidroxilado novamente o calcidiol no carbono 1, formando o calcitriol. O calcitriol ele é a forma ativa da vitamina D no organismo. E esse calcitriol tem 3 principais funções. Ou ele pode ir para uma via metabólica e formar a lactona, que é um componente antibacteriano e antifúngico, mas que não é muito explorado no corpo. O ácido calcitróico, que é um ácido que vai ser eliminado na urina, ou ele pode fazer as respostas biológicas que são de maior interesse. Como eu falei, as vitaminas compradas elas já estão na forma de vitamina D3, principalmente, o que evita pessoas que não tomam muito sol ou que não têm uma dieta adequada fazer esse suplemento. E um outro fator importante é sobre os idosos, porque como essa vitamina fica armazenada na epiderme, os idosos possuem uma pele mais fina, então eles têm um estoque menor da vitamina D basal.
E, para concluir, a vitamina D, principalmente no nosso caso clínico, ela participa no transporte e na absorção de cálcio na luz intestinal, o que é importante para a formação, junto com o paratormônio, dos ossos, e também ele participa na absorção de fosfato. O fosfato, no nosso caso clínico, ele está até baixo pelo déficit de vitamina D, e o fosfato ele é importante principalmente porque ele faz parte do DNA e das membranas plasmáticas. Bom, agora falando um pouquinho da patofisiologia do raquitismo carencial, a gente pode começar pelo estágio inicial. O que vai estar acontecendo? A gente vai estar tendo uma redução da absorção intestinal de fósforo e cálcio. Com isso, a gente vai começar a ter uma queda de cálcio sérico, e que vai levar a gente a um quadro de hipocalcemia. E com esse quadro de hipocalcemia, a gente vai começar a ter uma secreção de paratormônio, porque esse paratormônio vai ser uma forma de tentar manter a concentração desse cálcio sérico. Junto a isso, a gente ainda vai ter nível de fósforo sérico normal e de fosfatase alcalina normal. Seguindo, então, com essa secreção de paratormônio, a gente pode dar início ao estágio intermediário, onde a gente vai começar a observar pelos exames laboratoriais que a gente vai, então, agora ter um cálcio sérico normal, porque a gente teve essa secreção de paratormônio, porém, a gente vai começar a ter uma excreção de fósforo na urina e, consequentemente, então, uma queda maior de fósforo sérico, levando a uma hipofosfatemia, porque a gente não vai estar tendo esse fósforo sendo captado pelo calcitriol. E com isso a gente vai ter um aumento dessa fosfatase alcalina, porque a gente vai estar tendo essa reabsorção de cálcio pela ajuda do paratormônio, então a gente vai começar a ter problema na nossa mineralização óssea. Então essa fosfatase alcalina vai ser elevada, e é em resposta à atividade osteoblástica que vai estar acontecendo, para tentar compensar a atividade osteoclástica que está acontecendo no nosso tecido ósseo. Com isso, a gente pode passar, então, para o estágio final, que vai ser caracterizado, então, por uma hipofosfatemia e uma hipofosfatúria. Essa hipofosfatemia, porque a gente vai estar tendo queda no nível de fósforo sérico, e hiperfosfatúria, porque, como eu falei, ele vai estar sendo excretado na urina. Uma queda do cálcio sérico, porque mesmo com esse mecanismo que foi desenvolvido da secreção de paratormônio, já não é suficiente mais para tentar balancear a concentração de cálcio. E a fosfatase alcalina vai estar sendo elevada, porque a gente está perdendo cálcio, está perdendo fósforo, a gente não está conseguindo conseguir melhorar a nossa mineralização óssea, e com isso a gente está tendo uma alta na atividade osteoclástica, então a gente está tendo novamente a resposta com essa fosfatase alcalina, dá uma alta na atividade osteoblástica. E essa é basicamente a patofisiologia do nosso raquitismo carencial, deficiência de vitamina D, e vale a pena lembrar que, nesse caso de raquitismo, independente do que seja a etiologia da doença, essa patofisiologia vai acontecer da mesma forma. Então, agora vamos falar um pouquinho da origem dessa doença. Ela pode ser originada por 3 situações, sendo a primeira a exposição insuficiente aos raios solares, sendo que essa exposição ela tem que ser direta, porque o vidro e mesmo a poluição de cidades reais, por exemplo, prejudicam a penetração desses raios UV. O artigo traz a recomendação de 120 minutos por semana, que seriam mais ou menos 17 minutos por dia, com a exposição de apenas a face e as mãos das crianças, ou de 30 minutos por semana, que seriam mais ou menos 4 minutos por dia, com a exposição de todo o corpo da criança. Só que ele também traz que a exposição do sol direto, especialmente nos horários que mais são relevantes para evitar essa doença, são especialmente relacionados ao câncer de pele. Então, ainda não se tem a certeza de que a exposição solar seja, de fato, o melhor caminho para evitar a doença. A segunda questão seria a ingestão inadequada da vitamina D.
o leite humano, ele possui pouca vitamina D. E o artigo traz algumas formas de suplementação que são um pouco antigas. Então, eu resolvi trazer um dado mais atual da Sociedade Brasileira de Pediatria, que indica a suplementação de 400 UI por dia a partir da primeira semana até 1 ano de idade da criança, e de 600 UI por dia até 2 anos de idade. Isso é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria mais atual do que as que o artigo trouxe. Eu achei mais relevante trazer assim. E, por fim, os distúrbios de absorção, que seriam doenças que alteram a mucosa intestinal ou a fisiologia do processo absortivo. E daí o artigo traz como alguns exemplos a doença celíaca, a esteatorreia, a fibrose cística e a pancreatite. O caso do artigo se trata de um paciente masculino de 2 anos de idade, afro-americano, que consultou com dificuldade de deambular. Segundo a mãe, ele estava há 2 meses com dor nas pernas ao ficar em pé, e que progressivamente foi tendo dificuldade em caminhar até parar totalmente. A criança vinha sendo acompanhada irregularmente no posto sobre sua alimentação, mas sua vacinação estava em dia. Ele não recebeu nenhuma suplementação vitamínica e de ferro em momento nenhum. Ele tinha cinfose lombar e deformidade ósseas em membros, tendo nos inferiores tornozelos vasos e alargamento de metáfases, e nos superiores, era no outro slide mesmo. Tinha cifose lombar e deformidades ósseas em membros, tendo nos inferiores tornozelos varos e alargamento da metáfases, e nos superiores alargamento dos punhos. Na inspeção do tórax, via-se alargamento das articulações costo-condrais, conhecido como rosário raquítico. Pode passar. No raio-x de membros inferiores, constou rarefação óssea difusa, alargamento e irregularidade da metáfise, alargamento da espessura da linha epifisária e ausência das zonas de calcificação provisória, além de arqueamento tibial e fibular bilateral. No raio-x de crânio, que não tinha essa imagem no artigo, constou com rarefação óssea difusa sem lesões focais. Nos membros superiores, via-se aumento da concavidade e irregularidade metafisária nas extremidades distal do rádio da ulna. Os exames laboratoriais constataram anemia micrótica e hipocrônica, além de cálcio sérico normal, fósforo sérico diminuído e fosfatase alcalina elevada. Com base nesses achados, foi iniciado o tratamento com a vitamina D e o sulfato ferroso. Em aproximadamente 10 dias, o paciente começou a melhorar progressivamente a deambulação. No controle radiológico, começou com calcificação cortical e diminuição da rarefação e neoformação óssea periostral. O paciente, até o momento que o artigo tinha sido publicado, continuava com acompanhamento ambulatorial e mantendo a vitamina D profilática e sulfato ferroso. Agora eu vou falar um pouco sobre a discussão. A descrição desse caso é muito importante porque o raquitismo carencial é uma doença evitável. É possível interferir nos fatores precipitantes da doença a partir de orientações e medidas simples. Existem fatores ambientais e culturais que propiciam um número aumentado de casos de raquitismo. E no Brasil, mesmo que a gente viva num país tropical, existem fatores como a poluição, a neblina, as variações de temperatura, que obrigam o uso de um número maior de roupa ou a permanência dentro de casa, o que aumenta as taxas desse tipo de raquitismo. A suplementação da vitamina D é muito importante, principalmente nos casos quando a exposição solar ela é inadequada. Como a Luísa já mencionou anteriormente, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica uma suplementação para as crianças. E no caso descrito, quando foi confirmado o diagnóstico do paciente e iniciou o tratamento medicamentoso, a resposta clínica foi bem rápida. Então, isso mostra que um diagnóstico precoce é bastante importante nessa doença.
Então, a suplementação da vitamina D nas formas D2 e D3 é a forma preferencial de tratamento medicamentoso. A posologia ela vai depender da faixa etária. Eu tirei esses dados aqui do Ministério da Saúde, que para crianças de até 12 meses é indicado uma dose diária de 2.000 UI por dia, por 90 dias, e em seguida uma dose de manutenção de 400 UI por dia. E para crianças acima de 12 meses, é indicado uma dose diária de 3.000 a 6.000 UI por 90 dias e uma dose de manutenção de 600 UI. E para concluir sobre a prevenção, é improvável que uma única recomendação de prevenção atinja com sucesso crianças de diferentes áreas do mundo, porque tem variações de incidência, combinações de fatores de risco, diferentes práticas culturais e recursos financeiros. Todos esses fatores são difíceis de ter uma recomendação uniforme para que de prevenção do raquitismo. Então, por causa disso, a prevenção ainda gera uma certa controvérsia no meio científico. E é isso. Muito obrigada pela atenção.